Hello! Bora iniciar então mais uma aula semanal do Prazer, Amor e Consciência. Para quem ainda não me conhece, eu sou Elisa Marcelino e hoje a gente vai falar sobre um tema mega especial, que é como as feridas emocionais, tanto do feminino quanto do masculino, eles bloqueiam os nossos projetos e realizações. Vocês vão perceber que, assim, cara, essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de se expressar, de colocar limites, ou colocar todo mundo à nossa frente, tem uma razão, e ao mesmo tempo que é uma trava, ela pode ser um superpoder para vocês quando destrava, inclusive para realizar e colocar os projetos, tirar do papel para a vida. Então, para quem está chegando, me contem como é que está o som, como é que está a imagem para a gente iniciar, e bora lá começar, né? Só me deem esse feedback para a gente dar início. E é muito interessante porque muitas vezes a gente não entende muito bem do porquê que a gente tem muitas ideias e no final das contas parece que elas vivem só no mundo das ideias e a gente tem muita dificuldade de colocar em ação. Assim como às vezes a gente sabe que é capaz, a gente tem as ideias, é capaz de realizar e ao mesmo tempo é como sempre que a gente vai começar a ação, ou então ao longo dessa jornada de colocar em ação, seja realizar umas férias para um local que a gente deseja, ou então realizar um projeto, seja de trabalho, seja de gerar mais dinheiro, seja até mesmo relacionamento, parece que a gente coloca todo mundo na nossa frente, a gente tem uma dificuldade enorme de colocar limites e a gente está sempre esgotado, dando energia para o outro, para todo mundo, para as experiências, para as situações, mas a gente não consegue focar naquilo que é nosso. Assim como outras feridas, como, né? Eu vou contar um pouquinho mais sobre cada uma, mas eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vão se identificar com essas feridas, porque quando a gente toma consciência, parece que tem alguma coisa que começa a desbloquear dentro da gente e já colocar em ação. Tô vendo que a Kátia tá falando que tá tudo certo com o som e com a imagem, a Andreia também. Sejam bem-vindas, meninas. E eu gostaria de saber se vocês, né? Lógico, o que vocês entendem por manifestação, que eu acho que esse é um ponto super importante. Para mim, por exemplo, manifestação, ela vem falando sobre essas ideias, esses sonhos, esses projetos que a gente quer realizar e quer viver, que pode ser com relação ao trabalho, com relação ao dinheiro, seja aquelas férias que a gente quer tirar, seja um relacionamento que a gente quer transformar, né, o relacionamento que a gente já tem, mas que a gente quer melhorar essa conexão, quer começar realmente a soltar um monte de craca que a gente carrega de antigas relações ou de experiências que a gente viveu e que impacta, se percebe que a pessoa muda totalmente. Ou então, por exemplo, começar um novo relacionamento, mas de uma forma mais alinhada. Assim como se a gente quer também, de alguma forma, transformar a nossa sexualidade. Porque tudo isso, tudo aquilo que é desejo de criar, colocar em ação, materializar, parte do mesmo princípio da nossa existência, porque antes de você ser matéria, esse corpo, você é energia. Assim, foi necessário energia sexual, sim, no caso o sexo e o orgasmo, né, para você formar, mas da mesma forma, todas as nossas ideias, a gestação delas e a ação, a motivação ao longo do caminho, ela é uma expressão sexual não genitalizada. E o que a gente mais faz no Tantra e na alquimia sexual é usar essa força sexual, ativar ela, e aqui eu não estou dizendo que vocês precisam ficar se tocando, mas a gente ativa essa força sexual através de respiração, de movimento, de vocalização, para ajudar a liberar o emocional, alinhar o mental e criar novos caminhos neurais para soltar a craca do passado e começar a impulsionar para como o futuro que a gente deseja também, né? A gente também tem práticas multiorgásmicas que a gente ama, mas a gente começa a construir novos caminhos sensoriais, neurais, novas formas de pensar, sentir e agir, que facilita e muito essa mudança de comportamento. É uma forma, sim, de reprogramar todo o nosso corpo e trazer mudanças que a gente tanto deseja e a gente se sente bloqueada. E é muito interessante, eu estou vendo aqui a Andreia, né? Nem sabia dessa aula e parece sincronia. A viver essa frustração, padrão de procrastinação há muito tempo e é difícil desbloquear isso. É desafiador, mas a gente já cancela o difícil, né? Porque, vou te dizer, a gente chama às vezes a dificuldade para a nossa vida e a gente continua repetindo aqui, é difícil e realmente vai ser porque a gente não consegue ver de uma outra forma. Eu acredito realmente que as nossas palavras
não acredito apenas, mas também como tem base científica na neurociência, né? Na reprogramação mental, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele não consegue distinguir a nossa fala, daquilo que é real ou imaginário, e a nossa fala, ela vai constantemente programando a nossa percepção de mundo. Então, mesmo, por exemplo, que eu acredite que eu quero que seja fácil e eu continuo falando para mim mesma, é difícil, é como se vai reforçando e criando um padrão automático. Então, é como se reforça esse desafio de sair da procrastinação ainda mais. Não estou dizendo que é fácil e que seja gostosinho a procrastinação. Deus sabe os meus desafios com a procrastinação e a gente vai falar exatamente sobre isso também, é o segundo tópico. Mas quanto mais a gente repete para si mesma isso, mais a gente reforça que é dessa maneira. Onde a gente coloca o foco e a atenção é onde a nossa energia vai, seja para algo positivo ou seja para um desafio ainda mais profundo, porque eu não acredito no certo ou errado, mas experiências, tá bom? Então, para vocês só entenderem também um parâmetro geral para a gente conseguir falar sobre feridas, feminino ou masculino, faz sentido, Andréia? Que legal! Que bom que você está aberta a receber essa informação. Tem gente que fica meio brava quando eu falo isso. Mas são detalhes. O que você sentir, você toma aí dentro do seu coração e aquilo que não, também, tranquilíssimo. Mas então, quando a gente começa a entender isso, o nosso rol começa a se transformar, ele começa a amplificar. Por quê? A gente precisa mudar a nossa mente, sem sombra de dúvidas, mas só mudar a nossa mente, porque a gente sabe, poxa, por que eu não estou procrastinando, por exemplo? Por que então eu não consigo colocar em ação? Que desafio, que não sei o quê. A gente sabe que precisa colocar em ação e por que a gente não coloca? A resposta, muitas vezes, ela está, então, nessa parte do nosso inconsciente, das experiências que estão gravadas e os significados que a gente viveu ao longo da vida, que foram desafiadores e a gente criou mecanismos para sobreviver. Então, quando a gente está para colocar em ação algo, ou então ir de encontro com aquilo que a gente deseja, que às vezes são passos mais fáceis, outros mais desafiadores, mas parece que o mundo de sensações é tão intenso aqui dentro, as emoções que vêm à tona, que a gente sente muito medo, muita tristeza, muita insegurança, e que parece irracional, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, né, e eu estou dando um exemplo esdrúxulo, esdrúxulo não, mas que foi uma questão muito forte para mim há muitos anos atrás, que era, por exemplo, me permitir ser vista pelas pessoas. Então, para mim, era muito difícil, mesmo tendo dançado 10 anos na minha vida. Então, era algo natural subir no palco, me mostrar, dançar. Sim, as pessoas gostavam muito, eu também sentia muito prazer, muito tesão em estar no palco. Só que para mim, ao longo da minha vida, eu vivi experiências que geraram muita dor em torno de ser vista. Seja de coisas mais profundas também da infância, mas só para trazer um paralelo. Por exemplo, muitos dos meus abusos, e você não sabe, eu sou vítima de abuso, né, elas estão muito associadas com a arte, seja de professores ou seja, então, de pessoas que admiravam e, infelizmente, né, interpretaram muitas coisas de uma forma distorcida e que levou ao abuso sexual. Não estou justificando eles, não estou justificando, mas aqui dentro do meu corpo e no meu inconsciente, principalmente no sistema nervoso, foi entendido que se eu fosse vista pelas pessoas, se a Elisa fosse a Elisa e se permitisse ser e fazer as coisas que ela deseja, então subir no palco, ou seja, abrir uma live, não importa. É como se fosse um perigo irracional, de coisas ruins. Se eu ser vista, coisas horríveis, horripilantes vão acontecer. E isso é pesado, porque levou tempo para eu tomar consciência disso. Então, toda vez que eu queria, então, no começo, comecei esse trabalho nas redes sociais, que é algo que eu me realizo bastante, viu, gente? É a realização do show da Xuxa dos meus 5 anos. Tá louca. Porque agora, assim, o meu leão é tão grande, que eu tenho ascendente em leão, é tão grande, que eu resolvi, então, né, aparecer e ter meu próprio público e dar o meu show. A louca. Brincadeiras à parte, né? Então, para mim isso foi importante para perceber e ajudar o meu corpo a mudar essa sensação de perigo constante e trazer e relembrar ele uma e outra vez que não tem ninguém apontando uma arma, não tem ninguém, né, querendo assediar, não tem nada que me impeça. E mesmo que haja, eu sou mais do que capaz de me proteger, seja frente a críticas, seja o julgamento, mas que eu poderia fazer isso e experimentar, inclusive errar muito para poder acertar. Mas que esse era um processo natural e que não me colocava em risco. Isso só fui entender quando
com esses processos de respiração, de entender minhas feridas emocionais, que cada um, por mais que os nossos sintomas possam ser parecidos, muitas vezes a origem pode ser totalmente diferente, os significados que a gente dá, mas ainda. Percebe? Então vamos lá. Se a gente ao longo da nossa vida vive experiências em que a gente vai vivenciando e que vão dando significados, experiências lindas, incríveis, assim como também experiências dolorosas. E essas experiências dolorosas, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele foi basicamente programado para que a gente, sobrevivesse, então garantisse que a gente vivesse bem, e não corresse risco. Então, ele vai sempre estar programado a identificar padrões, economizar o máximo possível de energia e te manter a salvo. No entanto, contudo, todavia, excessivamente essa necessidade de nos manter a salvo, quando ela está de uma forma disfuncional, ela vai levar a gente à paralisia, a essa constante modo de luta ou fuga. Então a gente quer muito algo, mas a gente precisa ou com muita intensidade, ou com uma sobrecarga, ou então de uma autoanulação, ou então de um não. Ou então fugir, escapar ao máximo possível das situações, porque geram essa sensação de medo que vem da adrenalina. Então, quando a gente começa a entender que o nosso corpo ele também guarda memórias e que vão reforçar, então, essas experiências e os significados que a gente deu no nível inconsciente, não no lado racional, porque a gente sabe o que a gente quer, às vezes a gente sabe que merece aquela viagem, a gente sabe racionalmente que merece sim ter sucesso no trabalho, merece ser visto e ouvido, reconhecido e valorizado, só que aqui dentro o mundo de sensações são ativadas. E quando a gente, então, nosso inconsciente dá o significado que faz a gente pensar e tomar decisões, que faz a gente se sentir de determinadas formas, que reage então na nossa ação, na paralisia, ou na necessidade de agir muito, ou então se fingir de morto e fingir que não é nem aquilo que quer. E existem maneiras de a gente agir porque isso vai impactar nos resultados. Impactar seja positivamente ou negativamente, dependendo do seu sistema de crenças e significados internos. Então, quando a gente vai percebendo as feridas emocionais, a gente está falando muito dos nossos mecanismos de proteção, que vem desde a nossa infância, porque muitos dos nossos mecanismos são desenvolvidos na infância, porque é o período da nossa vida onde a gente dá significado, onde a gente aprende, a partir das nossas experiências, o que é o amor, o que é o trabalho, o que é o sucesso, mas acima de tudo, ao longo, principalmente no núcleo familiar, a gente vai aprendendo então quem a gente é, quais são as nossas capacidades, quais são os nossos talentos, e dependendo daquilo que você foi estimulado, dependendo daquilo das crenças e percepções dos nossos pais, a gente muitas vezes, como a gente ainda não tem esse cérebro, esse neocórtex desenvolvido, a gente não tem muito um discernir e a gente depende totalmente deles para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, eu já contei essa história várias vezes, então vou bem resumir. Por exemplo, a percepção de que talvez a Elisa tivesse algum problema mental porque ela não se adaptava de uma forma tão rápida quanto as outras crianças, por exemplo, para aprender a ler. E isso trouxe uma ideia de que era burra, de que era inferior, assim como muitas vezes a relação com a mãe, de às vezes de muita crítica e de se sentir de alguma forma rejeitada, não merecedora, um medo constante a ser criticada, então uma necessidade de ser perfeita e ao mesmo tempo essa autossabotagem porque não era exatamente o que eu queria. O rol de perfeição do outro não era o que a Elisa queria. Então, no nível inconsciente, eu me sabotava. Existem várias coisinhas e percepções de quais são os nossos talentos e muitas vezes a gente não é estimulado, Porque, enfim, nossos pais carregam tantas feridas quanto nós. Então, isso vai ficando impresso de uma forma sutil, direta ou indireta, porque não é somente aquilo que eles falavam, era como a gente percebia a relação deles entre casal, assim como a relação deles com eles mesmos, tanto de autoestima, de percepção. E um exemplo muito claro, por exemplo, é a minha ideia... Não, calma aí. Esse aqui eu vou contar depois, é mais fácil.
Tá fazendo sentido? Se vocês entenderem isso, vai ficar muito mais fácil o que eu vou contar para vocês. Então, se a gente percebe que tudo isso impacta na nossa percepção de quem é a gente, de como a gente deve realizar, daquilo que é certo e errado, do que é o dinheiro, do que é o trabalho, daquilo que a gente é capaz, daquilo que então, né, o medo e a crítica do outro, como isso nos impacta, pode ter diferentes nuances aqui dentro. E isso a gente vai experimentando à medida em que a gente coloca em ação. Então, existem 5 feridas emocionais que tem muito a ver com energia e não é uma questão de gênero, gravem isso, é uma questão muito mais da nossa psique e da nossa energia do que necessariamente sobre homens ou mulheres. Quando eu falo, então, energia feminina, eu venho falando sobre 2 polaridades energéticas da nossa psique que, sim, a gente tem muito grande e forte, seja na presença dos nossos sonhos, que são, né, expressões, versões de nós mesmos, né, do nosso inconsciente para nos auxiliar e a processar muitas das informações e experiências que a gente já viveu, assim como polaridades da nossa própria energia. Quando eu falo feminino, eu não estou falando sobre submissão, retidão, né, ou então ser uma boa mulher, ser dona do lar, não que ser dona do lar seja uma ofensa, mas ser quieta, ser, como é que o pessoal falava antigamente não, 5 anos atrás, não pode ser puta, tem que ser a santa, quietinha, submissa. Não estou falando sobre isso, porque inclusive o próprio feminino ele tem diferentes expressões e não se limita somente a ser a puta ou a santa. E quando eu venho falando do feminino, eu não venho falando somente, então, sobre mulheres e aquilo que a nossa sociedade espera que as mulheres sejam. Assim, quando eu falo masculino, não estou falando sobre os homens e tudo aquilo que a gente acredita do que eles deveriam ser ou não, mas eu venho falando de qualidades, assim como sombras internas. Bela recatada do lar, obrigada, é isso. Né? Mas são qualidades e poderes internos e também algumas travas que são a virada de chave para a gente colocar em ação. Então, quando eu falo feminino, eu venho falando sim sobre essa parte que é sensível, mas eu não estou dizendo sensibilidade de uma forma distorcida pelo patriarcado. Mas são, então, essa conexão com o nosso sentir, com o nosso emocional, com a ciclicidade. Né? Então, o nosso corpo, e sim, é um paralelo ao nosso ciclo menstrual, mas o nosso próprio corpo, se a gente perceber, existem fases de expansão, assim como de introspecção ao longo do ciclo menstrual, de fase de finalização de ciclo e liberação dessa quantidade de coisas que estão contidas aqui dentro. E a nossa psique, assim como essa força da energia feminina, ela vem falando sobre esse processo de depuração, alquimia, de liberação de processos, dessa limpeza interna, assim como essa nutrição, essa força, né, de capacidade de gestar, de parir, de entregar. Inclusive, o prazer é uma expressão da energia feminina, porque demanda o quê? Conexão com as suas sensações e sentir e entrega, rendição. Porque se você fica na mente tentando controlar como alcançar o orgasmo, você tem tudo, menos essa entrega total e essa sensação inundando o nosso corpo cada vez mais, muito além daqueles 5 segundos que nos foram normalizados, mas que a gente pode muito mais. Outra expressão do feminino é sim a criatividade, a nutrição, um movimento, a intuição, o instinto, a tudo aquilo que remete a esse mundo interior. Enquanto que aspectos dessa energia, então, masculina, e quando eu falo, acho que talvez seja até legal eu trazer essa consciência de que o feminino a gente pode dizer muito sobre essa energia yin, assim como do masculino essa energia yang, onde no tal, principalmente, a gente percebe que um contém o outro dentro de si. E se a gente perceber a própria energia sexual, e aqui eu não estou falando homens e mulheres, mas eu estou falando sobre ação, assim como recepção de sentidos do estímulo, de penetrar e ser penetrado, não só pênis e vagina, mas o toque e o mundo de sensações que ele desperta, é uma expressão dessa fusão da energia sexual. E a energia sexual, ela vai abrir espaço para liberar e criar, seja uma vida física, ou seja, criar nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas realizações, mas antes de mais nada, quem nós somos. Então, um está contido dentro do outro. Então, enquanto que o feminino seria isso, o masculino ele não necessariamente significa homens. Eu acredito que no nível espiritual, tanto você quanto eu, quanto a humanidade,
no nível espiritual todo mundo é andrógeno, não tem sexo, não tem gênero, mas que aqui a gente muitas vezes, né, não precisa se identificar, inclusive, com o corpo que a gente tem, mas que todos nós, a gente tem essas duas polaridades. E é óbvio que a gente é muito mais estimulado a ir para uma polaridade ou outra de uma forma bem distorcida. Então, quando eu venho falando dessa energia masculina, eu não falo sobre homens, mas muito desse condicionamento do que é o homem e do patriarcado acaba condicionando a nossa relação com a nossa própria força masculina, que vai estar falando sobre o quê? Sobre, então, o nosso intelecto, o nosso racional, essa parte nossa mais estratégica e linear, onde aponta um caminho, a gente vai lá e alcança. Assim como essa parte da ação e da concretização, da segurança, da confiança e até mesmo desse espaço de proteger. Esse espaço de se perceber e proteger. Olha só que interessante, se a gente vai compreendendo essas duas polaridades, no Tantra em específico, a gente gosta de perceber que essas duas polaridades, quando elas estão polarizadas, separadas dentro da gente, ou hiperestimulada ou uma ou outra, a gente entra num espaço ou de autossabotagem e autoanulação. O Tantra fala muito sobre o culto ao feminino, mas esse culto ao feminino não é uma exclusão dessa força masculina. Na verdade, é então colocar esse masculino, essa própria força masculina interna a serviço desse feminino. Ou seja, esse espaço nosso de intuição, de criação, de gestar e de autonutrição para colocar em ação iterações alinhadas. Então tem esse rol, esse, vamos dizer assim, esse para-raio, né, que canaliza tudo, tem as ideias, tem essa força então de perceber as oportunidades, tem essa força de gestar e colocar a sua autenticidade, seu prazer, a beleza, a criatividade, que são aspectos do feminino, e essa força interna que é de materializar, criar espaços de contenção, colocar limites sim quando necessário, para chegar onde deseja. Percebe? Faz sentido para vocês quando a gente coloca dessa forma? Mas lembre-se, quando eu falo aqui energia, não estou falando sobre gênero. No entanto, vocês vão perceber sim que muitas das nossas percepções sobre masculino interno falam muito sim sobre as principais referências que a gente tem, que são de homens na nossa vida, por exemplo, a nossa relação com o nosso pai, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, aquilo que a gente acredita que são os homens, né, com os ex-namorados, com o atual, e querendo ou não, muitas vezes, essa dor e essa ferida do masculino interno, né, ela vai impactar em muito nessas relações externas com os homens, especialmente nos relacionamentos. Enfim, isso aí eu conto mais no resto de chat. Mas aqui então, como que essas feridas emocionais vão estar impactando? Eu peguei aqui 5, que é a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Eu estou olhando do lado que eu fiz até uma tabela para não esquecer alguns detalhes e tentar ser mais sucinta para a gente não ficar 2 horas aqui conversando. Difícil gostar ou admirar homens. Lembrem-se que tanto eles quanto a gente também caga no pau. Isso ajuda bastante. Mas eu te entendo. E aqui eu vou soltar uma para vocês. Uma das coisas que me fez muito a transformar o meu olhar sobre quem são os homens, o que são os homens, e soltar um pouquinho da dor e o medo deles, né? Principalmente pelo meu histórico, quando os meus sobrinhos começaram a nascer. E os meus sobrinhos, eu tenho bastante sobrinho, né, que nasceu com pênis. E olha só que interessante, para mim foi um grande processo, porque eu sentia muita raiva, muita dor com relação ao masculino, não só pela questão de abuso, mas também não se sentir vista ou protegida ou desejada, né? E havia muita raiva contida em torno de vários abusos emocionais, que também eram dores do masculino, mas que também falavam muito da minha relação com as mulheres. E isso começou a mudar bastante coisa quando eu lembro que o Pedro, né, ele está agora com 13, está quase 15 anos, eu estou aqui falando, né? 15 anos atrás, quando ele nasceu, uma das coisas que mais me fez questionar era se o que eu pensava sobre os homens iria impactar na forma como ele agiria enquanto homem, se ele se identificasse assim quando crescesse,
né, na sua relação com as mulheres. E me fez muito questionar se eu gostaria que ele crescesse acreditando que, pelo simples fato que ele nasceu com um pênis, ele era mau, errado e um abusador. Embora eu saiba, sim, que o patriarcado e a nossa sociedade incentiva muito a violência e incentiva, sim, essa mentalidade horrível e abusadora, especialmente nos homens. E essa falta de consciência, sim, a gente sabe disso, seria muito idiotice da minha parte anular. Mas eu percebi que existe uma responsabilidade muito grande de nós ensinar como que seria esse menino se ele acredita que tem alguma coisa de errado com ele pelo simples fato de ter nascido com um pênis. Mas, acima de tudo, me fez questionar o seguinte, para mim foi muito forte, porque eu estava fazendo uma terapia intensiva, né? Eu faço até hoje, né? Mas para mim foi muito forte, porque o que me virou a chave foi como que eu quero que ele se relacione com as mulheres. Eu quero que ele se sinta anulado, acuado e respeite as mulheres, porque teme o seu rechaço e reforce a sua autorrejeição, ou eu quero que realmente ele seja, se ele se identificar como homem, né? Até agora parece que sim, mas né, a gente abre um mundo de possibilidades. Mas eu quero que ele se relacione com as mulheres porque ele admira, respeita e enxerga como iguais, ou então só corresponde ao comportamento porque foi pressionado, anulado e busca de alguma forma a aceitação. Mas que ele possa estar num espaço de poder reconhecendo o poder de outra mulher. E eu acho que eu prefiro 1000 vezes essa segunda. Então, realmente, eu acredito que é necessário fazer um trabalho muito forte. Lógico, sem passar pano para abuso, sem passar pano para o machismo e o patriarcado, que a gente sabe, sim, que ferra tudo. Mas eu venho falando, sim, sobre olhar para essa força, essas feridas do masculino, para que a gente também pare de perpetuar. Então, saiba colocar limites, saiba falar e expressar a nossa voz, mas também saber diferenciar a quem a gente precisa subir todas as barreiras e se defender e atacar, sim, quando necessário, mas também, muitas vezes, aos parceiros que a gente tem ou as pessoas que são importantes, por exemplo, um sobrinho. Como que eu posso subir minhas barreiras e distorcer o meu olhar sobre ele, sobre uma criança que está agora aprendendo e desenvolvendo? Agora não, né? 15 anos atrás, principalmente. Agora ele já está um adolescente. Faz sentido para vocês? E assim, da mesma forma, a forma como a gente se relaciona com os nossos parceiros, para quem se relaciona com parceiros, no sentido de que, no nível inconsciente, você acredita realmente que se você acredita inconscientemente que todo homem é um abusador, você realmente acredita que o seu corpo, que reage ao inconsciente com uma série de sensações, inclusive a sua vagina, reage frente às sensações e emoções que você tem, e essas emoções, nem todas elas são processadas pelo seu neocórtex, você vai conseguir se entregar à sua capacidade orgásmica e confiar plenamente nessa pessoa, por melhor e maior que seja o seu coração? Sendo que a gente aqui no nível inconsciente, no nível de sensações, a gente tem uma dor profunda e teme ser atacada a qualquer momento. Vou te dizer, é bem difícil. Então, quando a gente começa a entender esse universo, a gente fala, puta que pariu, o negócio é bem mais embaixo. E o quanto que é importante a gente ser pessoas inteiras. Inteiras no sentido, nesse equilíbrio de continuar assim, estimulando a nossa intuição, assim como o nosso racional. Esse espaço nosso, assim, de sentir alinhado com as nossas ações. Ser pessoas inteiras, né, para também começar a atrair pessoas mais inteiras dentro das nossas amizades, né, se relacionar também de uma forma de mais inteireza, inclusive com os parceiros ou parceiras. Para mim isso é uma reflexão que foi muito importante. Se alguém estava precisando dessa fala, parabéns. Senão também cada um tem a sua opinião, mas eu percebi que isso fez uma grande virada, assim, muito forte, especialmente no plano de ações de confiança, de permitir realmente começar a cada vez mais expressar, ser a Elisa, apesar de todos os medos. Saber que aqui existe um espaço em que eu posso criar segurança e ter um compromisso interno de confiar em mim, mesmo que seja em micropassos, para colocar em ação e confiar na minha voz, inclusive de não ser como todo mundo. De ser Elisa em cada passo. Então é um processo muito grande de autoaceitação, de recuperação desse poder. Porque, inclusive, para a gente executar aquilo que a gente deseja e vivenciar, a gente vai percebendo que a gente tem uma série de julgamentos e que, sim, às vezes a gente precisa colocar limites nas pessoas. Seja as pessoas que já são adultos, eu não estou falando, né, bebês e crianças que dependem de vocês, porque esse, sim, necessita da sua energia nutrícia e precisa compartilhar. É a futura geração. Mas eu venho falando aqui de adultos. E eu venho falando aqui, muitas vezes, a gente ser mãe de adultos. E sim, a gente pode ser acolhedor com os nossos amigos. Sim, a gente pode ser muito acolhedor e nutridor com os parceiros e parceiras. Mas, no entanto, todavia,
muitas vezes a gente entra no espaço patológico de abrir mão de coisas que são importantes e sempre abrir mão e sempre estar disponível a tudo e a todos e nunca ter tempo e energia para quem somos. E parece uma qualidade super incrível, porque daí essa pessoa não é egoísta. Mentira, porque muitas vezes a gente ressente, viu, gente? Vamos falar a verdade? Quem é que não fica ressentido quando a gente entrega tudo para o outro e a outra pessoa nem reconhece? E às vezes a pessoa nem queria, a gente continua forçando porque o nosso jeito é o melhor. É uma das chaves, por exemplo, da procrastinação. A gente coloca tudo e a todos à nossa frente, né? E a gente abre mão daquilo que era realmente o nosso objetivo mesmo, sabendo, tendo clareza daquilo que queria e sabendo que é capaz de executar isso, fode a gente. Vamos lá para as feridas emocionais. Então a gente vai começar com a primeira. Faz sentido? Maravilhosa. Toma tudo no coração e passa o filtro de vocês. Por mais que a gente tenha teorias, técnicas, né? O mais importante é como que vocês vão sentindo. E um outro ponto que é bem legal falar para vocês é que eu vou falar dessas feridas, vocês ouçam, prestem atenção, sintonizem com aquilo que vocês sintonizam com o sentir, mas acima de tudo, racionalmente, vocês vão se identificar umas e outras mais. E vão ter algumas bem específicas que você vai rejeitar e falar assim, não tem nada a ver comigo. Mas é que o nosso inconsciente, tentando proteger alguns aspectos que garantiam a nossa sobrevivência ao longo da vida, às vezes, enquanto a gente não faz um trabalho mais apurado, é como se a gente colocasse alguns véus de ilusão na frente dos nossos olhos. Então a gente se identifica com alguns que parecem serem mais bonitinhos, mais aceitáveis pela sociedade. E aquilo que a gente mais rechaça, a gente fala, não tem nada a ver comigo. Pois bem, eu vou falar para vocês, qual dessas feridas vocês mais falarem, não tem nada a ver comigo, isso daqui é um outro, porque aqui vocês vão ver todo mundo da vida de vocês. Vocês vão começar a analisar o comportamento e falar, talvez seja a rejeição. E a criança delas que foi abandonada. A gente começa a desenvolver empatia, mas aquele que a gente mais se sentir incomodada provavelmente é o que mais a gente precisa trabalhar. Como que eu percebo? Eu percebo que essas feridas, vocês vão perceber que talvez tem momentos que está mais exacerbada essa ferida na gente e outras menos, mas é como se tem fases e fases, mas que tem algumas que são muito mais presentes na nossa vida do que outras. Faz sentido? Esperamos que sim. Então a gente vai começar com a rejeição. E a rejeição é uma ferida muito, muito interessante, porque é uma ferida que eu chamo que vem muito do feminino, porque ela leva muito a gente a entrar num espaço abortivo. E quando eu falo abortivo, é esse espaço onde a gente nunca permite, de uma forma ou de outra, a gente não permite que muitas das nossas criações cheguem a ver a luz da vida. Elas ficam muito no mundo interno, mas a gente coloca uma pressão danada de autocríticas e que a gente, antes mesmo de permitir ir para o mundo e ver o que vai acontecer, a gente rejeita as nossas criações porque, no fundo, rejeita a si mesma. É uma forma de escapismo. Querendo ou não, existe sim o medo da crítica, do julgamento, mas, acima de tudo, é muito mais um medo de não ser aceito por ser quem é. E aqui a gente fala muito sobre o merecimento à vida e a autenticidade. É como se, de certa forma, né, a gente tem muito medo, então, de ter uma certa profundidade, por exemplo, na relação com os outros. E a gente aprendeu a criar barreiras desde pequenos, né, a cuidar. Então, sabe aquela criança que às vezes parece ser tímida, que tem dificuldade de se relacionar? Muitas vezes, né, a gente entra num espaço de não merecimento, de ter que ser alguém diferente, porque é o que é nos esperado. Então, toda a expressão autêntica, essa expressão de ir para a vida, muitas vezes era julgado, criticado, então a gente foi perdendo. É como se a gente precisava de vínculos, principalmente na primeira infância, mais profundos de nutrição, mas recebia, de certa forma, e aqui eu não estou nem falando sobre apanhar, né, mas às vezes não estava disponível. Era um vínculo mais frio com os pais. Então, é como se a gente não merecesse estar ali. Também pode estar muito associado, por exemplo, com a culpa de existir. E essa é uma das feridas que a Elisa também tem, né? De se sentir culpada, por exemplo. A minha vinda, eu fui uma criança que inclusive tive muita patologia, né? Então eu via muito doente. Então eu lembro de uma das frases que meu pai sempre repetia aqui. Cada mês eu estava sempre... eu não vou lembrar agora o nome, né? Em lugares que pedem dinheiro, não sei se é banco. Vocês vão saber aí, vocês entenderam, né? Porque era uma fase de muita crise econômica no país. Ele também estava numa fase muito desafiadora, então de falta de pagamento.
E eu sempre estava doente porque eu não conseguia absorver os nutrientes. Olha aqui, ó, é muito autorrejeição isso. Né? Aqui explica muito da minha história. Mas eu não conseguia, né, então, receber os nutrientes da minha mãe. Por mais que eu fosse amamentada, é como se eu não conseguisse absorver. Então, eu não conseguia receber. E uma das coisas que eu lembro que ele falava era assim, todo mês eu estava ali negociando alguma dívida para pagar médico para Elisa. Então, uma culpa muito grande, não só com relação ao pai, mas também, por exemplo, a mãe que abriu mão, então, do trabalho, de todas as coisas e os sonhos dela, para então se dedicar ao lar por conta da terceira que vinha. É bem pesado, dá uma olhada aí na história de vocês. As histórias que os pais contam, a forma como a gente sente, assim, uma sensação de não pertencer e não ser aceito. Pois bem, soltamos aí... temas que a gente trabalha na terapia. Pesado, né? E é muito interessante, porque como que a gente não se sente, como que a gente se sente, né? Uma forma de descrever a rejeição é como a gente não se sente, então, desejado, aceito pelos nossos círculos íntimos. A gente sempre tem essa sensação de estar errado, inadequado, e a gente sempre quer, em algum momento, dependendo da fase, a gente quer passar como invisível. Inclusive, para a gente se expor e se permitir ser visto, a gente precisa ter muita, absoluta certeza, tem que, assim, uma autocrítica tremenda para conseguir ir e realizar. Tem que ser algo muito genuíno e você pode ter certeza que vai tentar controlar vários aspectos para conseguir fazer ou expressar. Mas é muito difícil colocar em ação de uma forma fluida, porque há uma autorrejeição. Quando a gente começa a perceber no nível sexual, uma pessoa que tem a ferida da rejeição, ela está muito conectada ao não merecimento à vida. E esse não merecimento à vida, então a gente começa a rejeitar a força sexual não só de motivação, a nossa libido e o nosso tesão de executar, mas a gente tem impacto muito forte, por exemplo, na vida sexual, a falta de desejo, a dificuldade sexual. É uma coisa assim que parece que tem uma trava ali que não permite vir de uma forma fácil e fluida. É uma desconexão com a sensualidade, com o corpo muito grande. E querendo ou não, isso afeta a conexão com o prazer, bloqueia a criatividade. Então, como que isso impactaria a manifestação? As coisas que a gente deseja ver no mundo e realizar, né? As coisas que a gente deseja sonhar e realizar, viver, né? Então parece que os sonhos, ele é como se a gente tenta fugir de alguma forma deles porque não se sente merecedor e digno. Então é como se a gente colocasse não uma máscara da invisibilidade, uma capa da invisibilidade, onde a gente não quer ser percebido pelas pessoas, embora exista um desejo genuíno de ser amado e visto. Porque toda ferida esconde, querendo ou não, uma parte nossa que tem um desejo profundo de ser amado, visto e aceito pelas pessoas e pelas experiências. E é muito interessante porque, então, se os sonhos, se a gente vive na capa da invisibilidade, é como se a gente não se permite sair desse espaço de segurança. Então, os sonhos e as ideias, a criatividade, eles sempre ficam aqui na mente, mas para colocar em ação ele sempre está bloqueado, é sempre não sou capaz de realizá-los, não mereço isso. E é bem forte porque, eu vou dar um exemplo, quem aqui já tentou pedir um aumento? Tá precisando, tá cheio de conta para pagar, é filho nascendo, é não sei o que, é boleto chegando, e a gente, mais do que perder o emprego, a gente teme receber ou não diretamente, porque a gente toma como algo pessoal a negação do outro. E às vezes aquilo que é do outro. Às vezes realmente a empresa não tem condições de pagar, mas às vezes a gente tem condição, quer dizer, a empresa tem condição, mas a gente nem tenta, nem sai assim, eu preciso de um aumento. Eu preciso daquela promoção do trabalho, mas nem vai pedir. E ser bem claro e direto com aquilo que deseja. Precisa negociar. Assim como, por exemplo, se a Elisa deseja... né, um relacionamento. Para ter um relacionamento é necessário se relacionar com as pessoas. É necessário, pelo menos, sair de vez em quando em casa. Embora a gente tenha desenvolvido técnicas poderosas, né, de fazer as pessoas chegarem aqui em casa assim, ó, com o poder da nossa... acontece, gente. Assim, acontece. Um dia desses eu conto essa manifestação. Deu meio errado no final? Deu meio errado. Mas, né, quando a Elisa quer se relacionar, e se, por exemplo, ela tem uma ferida, né, de escapista da rejeição, que a máscara, então, é escapista, né, a fugitiva,
Ela deseja se relacionar, mas ela não sai de casa. Ou então, antes mesmo, assim, se vê uma pessoa, acha interessante, não se permite nem conversar. É como se há um bloqueio. Como se tenta desaparecer o máximo possível da situação e do cenário. E então, como que a gente pode começar a olhar para essa ferida de uma forma para transformar ela? Porque normalmente quem carrega essa ferida são pessoas extremamente criativas, que têm ideias muito visionárias e que assim encontram soluções, mas tem uma dificuldade de criar vínculos com as pessoas. Mas quando cria, é realmente genuíno. Então é muito verdadeiro. Então é uma pessoa que sabe muito bem, assim, se você parar para olhar, é uma pessoa que vai saber muito qual que é o meu espaço e qual que é o do outro, e que vai, quando está saudável, e reconhecendo o seu valor, aceitando quem é, e reconhecendo a sua autenticidade, né, é uma pessoa que vai muito aprender com as experiências de erro e acerto, mas principalmente entendendo o erro como uma forma de encontrar o próprio caminho e não como mais uma autorrejeição do que não pode, não é permitido e visto. Mas também é uma pessoa que vai ter muita capacidade criativa em encontrar visões, percepções muito diferentes, mais do que talvez outras pessoas, quando ela está de uma forma saudável. O caminho de cura, sim, é entrar nesse espaço, então, de fazer as pazes com os vínculos primários, sim, né, e ao longo da vida, mas começar a entrar nesse espaço de merecimento. E isso não é algo só racional, é porque eu sou merecedora da vida. Assim, a gente sabe que você é merecedora da vida, mas o seu corpo sente isso, que ele está seguro para receber, que não é um fardo ser você. Então, muitas das práticas alquímicas que eu fiz, e por isso que eu sou muito apaixonada pelo breathwork, pelo renascimento, pelas respirações e as práticas, sim, do Tantra, que não são só a masturbação, é fazer as pazes com a origem que fez várias assim, viradas de chave para a Elisa. De voltar a se sentir merecedor, para além das críticas, para além, então, de algumas falas que ficaram guardadas e ficou aqui, ó, rodando na minha programação e a minha relação com a vida. E é muito interessante, porque não é só da Elisa, mas a gente vê isso em bastante clientes. Então, quando a gente começa a sentir no corpo, a gente começa, sim, a dar mais nutrição para o nosso inconsciente, a criar novos caminhos neurais e novas formas de pensar e se perceber diante da vida. Forte, né? Quem aqui se identificou com a da rejeição? Porque eu fiz até tabela aqui para vocês, hein, gente? Eu tô até aqui olhando para não esquecer de alguns detalhes e tentar ser mais direta. Outro, daí vocês me contem quem aqui se identificou com esse, né? Com questão a essa trava. Tá. Agora, com relação à segunda ferida, que é a do abandono. Alguém estava falando aqui da procrastinação? Então, minha filha, vamos conversar sobre isso. A ferida do abandono, ela tem características muito interessantes, né? Se a gente começasse a ver os papers ou artigos científicos, né? Com esse capitãozinho. Adoro. Antigamente, as pessoas viam, por exemplo, a ferida do abandono muito parecida, associado somente com a codependência, por exemplo, de pessoas que em algum momento da vida, seja num relacionamento, seja então alguns dos pais ou familiares próximos, viviam então em alguma relação de dependência química. Que a gente sabe daí que, cara, é bem desafiador e que, querendo ou não, constrói uma relação disfuncional de tentar suprir muito as expectativas do outro e tentar o máximo possível salvar o outro. Né? Principalmente numa dependência química, que a gente sabe o quanto que é agressivo, o quanto que há manipulação, né? E a gente sabe que isso é uma patologia, então vai desenvolvendo uma série de mecanismos, né? Inclusive de proteger o vício, então há uma manipulação, né? Enfim, existe, eu não vou entrar em mais detalhes sobre o que é dependência química ou não, mas normalmente pessoas que então, querendo ou não, convivem desde cedo com essas disfunções dentro da família, e disfunção para mim não é ter algo de errado, mas são experiências familiares que não se transformam ao longo do tempo, elas são rígidas e tentam viver e reviver da mesma maneira, mesmo com a série de patologias e o chamado da vida para se transformar. Isso é disfunção. Famílias que entram em processos de transformação e que às vezes têm conflitos ou não, porque é natural da vida, isso é normal, mas a forma como busca soluções e criam novas bases, isso é funcional. O problema é que a gente quer sempre manter na rigidez.
Então, muitas vezes, a gente vai desenvolvendo alguns comportamentos para proteger e continuar vivendo a mesma situação sem perceber. Então, a ferida do abandono antigamente era vista, e da codependência, era muito vista e associado às pessoas que conviviam com pais alcoólatras ou pessoas próximas ou dependentes químicos. E, no entanto, a gente começou a perceber o que, nas últimas décadas, os estudos vieram mostrando que não se restringe a isso, porque se a gente parar para pensar, codependência, ou melhor, hoje em dia tem muito mais estímulos que a gente nem percebe que são dependências reais, como, por exemplo, o excesso da pornografia, que é super vicioso, assim como o excesso de tela, que também é super vicioso na questão da liberação de dopamina, como maneiras de anestesiar os nossos sentidos, né, para anular, de alguma forma, né, coisas emocionais que a gente não está conseguindo processar. É bem mais profundo do que isso, mas a codependência, então a pessoa normalmente, cara, é incrível, porque é como se tem uma parte que está sempre tentando suprir a necessidade do outro antes de si. Se a rejeição é como se cria uma barreira e se fecha no próprio mundo, a do abandono é que eu não sou ninguém se você não me validar. Então eu preciso estar nessa relação, eu preciso receber essa validação. É como se eu preciso estar numa situação, entre aspas, de controle, aonde, querendo ou não, eu estou dando constantemente para as pessoas, né, e recebendo muito pouco. Então é como se há um sentimento de carência, há um sentimento de, então, se transformar para se adaptar em espaços que a gente não cabe, né? E muitas vezes a gente busca pessoas, experiências, situações onde inconscientemente a pessoa, não é que ela não tenha capacidade de realizar as coisas, não é que ela não tenha força de ação, mas a gente quer meio que dar tudo e ajeitar tudo a vida do outro como uma forma de não olhar para si mesma. Então é muito forte, porque então a gente fala, a gente dá tudo para você, e você não reconhece. E muitas vezes a gente não se questiona, será que essa pessoa queria? Será que a pessoa queria fazer o que a gente queria? Será que essa pessoa está pronta para vivenciar isso? Ou está sendo pressionada a? E não estou dizendo que as pessoas, querendo ou não, não tem um bônus ali, porque sempre tem um ganho, mesmo que esteja disfuncional algumas relações, né, de que, querendo ou não, tem muita facilidade quando tem alguém que banca tudo para você. Tem muita facilidade quando alguém ajeita todo o terreno e deixa tudo bonitinho, né? Não estou dizendo que a pessoa, ai, coitadinha dela. Não, mas muitas vezes esse espaço, então, de abandono, medo de ser abandonado, faz com que a gente olhe para as pessoas e ache que elas dependem da gente. Então, a gente precisa suprir tudo para elas e abrir mão de si. E isso é muito forte, porque isso fala muito das formas como a gente se relacionou também na primeira infância. E muitas vezes fala sobre a necessidade de ser mãe dos nossos parceiros, dos nossos pais, ou então muitas também, pode ser traços, né, de pais que têm traços narcisistas muito fortes, então a gente tenta compensar para mostrar o nosso valor para eles e ser amados e aceitos. E isso vai se manifestando ao longo da nossa vida. Então é uma sensação de solidão muito grande, então por mais que a gente esteja rodeado de outras pessoas, é uma sensação de vazio e solidão. E isso é muito triste, porque se a rejeição, ela coloca um véu da invisibilidade, né? E é um frio emocional. O abandono, ele tem esse aspecto do masculino, né? Que a gente está no externo, dá tudo, provê, mas é como se ainda tem um vazio que motiva. Então é quando a gente age muito nesse espaço de desnutrição. É um medo da solidão e a gente não percebe que está sozinho. Então existe, então, como comportamento, essa busca da validação externa. A gente tem muitas ideias e sabe que é capaz, porque faz tudo para o outro. Só que na hora que é para fazer por si, é como se não tem força e nutrição necessária para sustentar. Então são pessoas que começam e param, procrastina o máximo possível. E sempre quando alguém pede algo para você, eu tenho uma necessidade muito específica, a gente abre mão para suprir o do outro e deixa de lado aquilo que é nosso. Então a gente nunca consegue sustentar, porque é difícil sustentar e nutrir, por exemplo, a energia sua e de outras pessoas que são adultas. Porque uma coisa é nutrir criança e outra coisa é suprir adultos emocionalmente dependentes. Mas que também a gente entra nesse espaço de salvadora, porque no fundo, a gente tem um senso de inferioridade, de baixa autoestima, mas a gente cria uma história, normalmente, de que sem a gente a pessoa não consegue.
E a gente invalida totalmente a capacidade do outro de viver e ser adulto. Porque precisa ser da nossa forma, como um caminho de proteção. E isso é pesadérrimo, porque aqui quem é que nunca viveu isso dentro de uma relação? Quem nunca foi a mãe do parceiro, ou da parceira, ou dos amigos? E a gente se sente extremamente, de certa forma, abandonado quando não recebe o reconhecimento. Então, eu te dou tudo, mas não recebe aquele aplauso. Né? Então, preciso entregar, ou então... Posso falar também na questão da relação terapeuta e cliente, onde sempre é o clássico da terapia, a gente quer salvar os nossos clientes e rouba o poder deles de criar os próprios caminhos. E não estou dizendo que a gente não pode dar técnica, orientação, mas muitas vezes a gente quer introjetar e atravessar o outro de como deveria ser a vida deles, porque o nosso condicionamento é melhor e é como se a gente roubasse inconscientemente a força deles de encontrar essas soluções, porque só eles viveram a vida deles, só eles sabem as dores que carregam. É muito mais profundo que isso? É, mas quando entra nesse espaço, normalmente fica bem disfuncional, até mesmo, por exemplo, nessa relação. É como se a gente se sabe racionalmente que a pessoa tem toda a capacidade, mas é como se inconscientemente a gente entra em espaços de, sim, a gente não vai resolver isso. Mas será mesmo? E na verdade a gente quer provar o nosso valor para se sentir amada e vista, o que talvez a gente não se sentisse tanto na infância. E isso é bem forte. Faz sentido para vocês, gente? Está sendo tapa na cara? Talvez sim, talvez não. E olha só que interessante, né? Então a gente tem muita dificuldade de... São pessoas, por exemplo, quando a gente traz para o nível da sexualidade... pessoas que têm essa questão do abandono não quer dizer que elas tenham pouca energia sexual, falta de clareza ou falta de execução. São muito boas. Inclusive, tem muito fogo no rabo. Porque aqui o que pode pegar mais nela é a necessidade da validação. Por quê? Ela tem muito fogo no rabo, sabe também aquilo que deseja e, no entanto, por exemplo, principalmente numa relação, é a pessoa que vai silenciar, né, porque ela quer ser amada e aceita. Então, ao mesmo tempo que dá tudo para o outro, ela se silencia muitos aspectos e dores, então não coloca os limites necessários. É muito engraçado. Não vou citar isso porque pode ser... coitada, né, da moça, né? Enfim, não vou citar essa história, mas é muito interessante que no nível das pessoas que sofrem dessa ferida, tem uma questão muito forte, então, de não conseguir, sabe o que quer, mas meio que tenta se adaptar ao desejo do outro para ser amado e vista. Nesse sentido, acaba virando um pouquinho a moeda. Ou então, por exemplo, para atender essa expectativa de que eu sou gostosa, que eu tenho fogo no rabo, para manter essa relação, também pode entrar em alguns espaços. Eu não estou dizendo que é sempre, são apenas traços, tá bom, gente? Mas são traços, não são determinações, porque são nuances, cada um tem a sua facilidade, seu bloqueio em diferentes níveis, cada um sabe a sua história, mas são pessoas que normalmente vão transar sem ter vontade para continuar mantendo essa imagem, né, então, da fodona, mas que vem aqui, então, o tal da fodona que só se fode, que, querendo ou não, abre mão de si para estar nessa relação, ou então, dentro do trabalho, abre mão de si para dar tudo e garantir o do todo e a harmonia do local. É disfuncional, porque assim, quando a gente sai desse espaço também da vítima ou da abusadora, né, da pessoa controladora ou então da vítima das circunstâncias, a gente vai entendendo que até mesmo ela é impulsionada por uma certa carência e, querendo ou não, uma tentativa de controlar e se sentir segura. No nível de manifestar e realizar as coisas, né, normalmente pode ser pessoas que têm muito fogo de executar, têm muitos sonhos, sabe que é capaz, mas não conseguem sustentar, então... né, acaba abandonando ou então acabam se abandonando rapidamente ao longo do processo e por falta de energia nutrícia, por falta de confiança para estar sustentando. E também por falta, ausência de colocar limites, porque é muito difícil, vou reforçar isso uma e outra vez, como parir algo, realizar algo por si, algo que é genuíno seu, sendo que a paridora não está presente, seja estar congelado em tempos e espaços diferentes ou estar com toda a sua energia, né, emocional e racional, né, então convivendo e tentando resolver o conflito e as dores dos outros para não olhar para o seu. Então a gente tenta controlar, a gente tenta resolver e a gente deixa de dar
aspectos e a força do outro para o outro e da sua capacidade. A gente é como se não permitisse que outras pessoas crescessem. A gente acha que é lindo e sim, é legal ajudar as pessoas, sim, mas a gente tem algumas dores internas que não são tão bonitas e floridas. É mais criar um espaço de segurança e de alto valor, né? E isso traz muita disfunção, não só em relacionamento, em amizades, em clientes, em várias áreas da nossa vida. E o mais difícil, talvez, para essas pessoas é colocar, às vezes, limites e falar aquilo que realmente quer e necessita de uma forma clara e direta, porque para isso a gente precisa se conhecer e saber o nosso valor. E não é colocar um limite explosivo, mas é ensinar como se relacionar com a gente de uma forma que saibam que vocês são todos amados e vistos, mas aqui esse tempo é meu. Essa energia agora é para dedicar a isso. É bem forte quando a gente para olhar, porque então a gente nunca tem energia para focar naquilo que a gente deseja. Então, qual que é um dos principais comportamentos? A procrastinação ou desistir facilmente. E é bem interessante, né? Porque tem facilidade para iniciar algo, mas toda vez que é solicitada, né, é como se isso sempre pode esperar, isso sempre pode ficar para depois. Mas isso não significa que não haja ressentimento, porque em algum momento vai jogar na cara. E eu vou te falar, eu já fiz isso várias vezes. E digo, vocês provavelmente também. Então, alguns aspectos em que a gente precisa começar a trabalhar para curar essa ferida do abandono. E é óbvio, né? Não é só, você precisa confiar mais em si. Ai, gente, vontade de mandar tomar no cu todo mundo que fala isso, né? Porque você precisa confiar mais em você. Como se só falar isso já tivesse resolvido minha vida. Vontade de falar, não, gente. São processos que a gente vai construindo dentro da gente, assim como... são caminhos que a gente precisa ir curando e ir construindo novos caminhos neurais, novas sensações e formar inclusive compromissos internos e de autopercepção, não é? Quem é que já se tornou confiante do dia pra noite só porque alguém falou? Só porque alguém falou assim, você precisa se priorizar. Virei a chave, vamos priorizar agora. Sustenta isso a longo prazo, vamos ver. Porque a gente é viciado na nossa dor, vamos falar a verdade? São processos e a gente precisa então criar espaços de segurança no nosso corpo sensorial para a gente conseguir fazer isso de uma forma leve e fluida. Então, como que a gente pode estar trabalhando? É o seguinte, então, se priorizando, começando a conhecer quem você é e começar a identificar o que você não está gostando nesse exato momento de não estar se sentindo valiosa. É quando as pessoas, por exemplo, só ligam para mim quando tem problema. Mas na hora de sair para uma festinha, ninguém lembra da Elisa. O ressentimento. Dá uma olhada nos ressentimentos e você vai descobrir muita coisa. Dá uma olhada nas suas reclamações e você vai descobrir muita coisa. Então, por exemplo, quais são os comportamentos que para você gera isso? Por que você está tão cansada nesse momento? Comece a observar como andam as suas relações e como elas estão descompensadas. Tudo bem, pode ser que o outro não venha, mas será que você também não está dando demais? Observa quais são as histórias que você está contando para si mesma. E esse lugar de colocar como prioridade é relembrar que você também é importante. Então, você só sabe que é importante, sabe quando? Não é quando, eu sou importante, eu importo. Tá. Você pode afirmar, tudo que eu quero, eu tenho. Também gosto de umas afirmações. Importante. Para criar um novo caminho neural. Mas que eu sei que a Elisa é importante para ela quando eu tenho compromissos comigo, que a não ser que, por exemplo, eu não sou mãe, a não ser que um bebê que dependa totalmente da minha energia, dedicação e cuidado necessite, né? E eu não estou falando aqui que é para não sair mais com ninguém, não dar mais atenção, não ouvir mais as suas amigas, não prestar mais atenção no seu marido, não é isso. Mas é ter compromissos aonde você sustenta consigo mesmo, porque essa é a melhor chave para você voltar a confiar em si. Não é dar grandes passos e só vou confiar em mim quando estiver na Itália, só vou fazer não sei o que, só vou me sentir dessa forma e ser importante quando eu realizar aquele pós-doc. Não, é os pequenos compromissos que você tem em cuidar e nutrir quem você é. Então, seja aqueles 5 minutos antes de todo mundo acordar e fazer uma meditação. Às vezes, aquele não, você está cansada, está cansadíssima, teve um dia super estressante e você só quer ficar em silêncio e você vai dizer sim para que te chamarem, porque, de certa forma, os outros são importantes, porque o outro necessita.
mas você está abrindo mão dessa pequena prioridade. E é óbvio, quando outras pessoas necessitam, realmente a gente pode também equilibrar e ir manejando de uma forma saudável para nutrir as nossas relações. Mas se esse é um padrão seu, se autoanular e dizer sim para todo mundo e sempre não para si mesma, é algo que você precisa dar uma regulada. Percebe? Então, começar a criar limites saudáveis, começar a falar aquilo que você necessita também, né? Começar também a ser mais verdadeira consigo e trabalhar muito bem as suas emoções, porque aqui gera muita culpa dizer não para o outro, gera também muita raiva e muito ressentimento. Então, lidar com isso, porque se a gente não lida, o que acontece é que a gente explode no outro. Só que isso também não é saudável e gera mais culpa. Então, a gente começa a entender a raiva é o melhor caminho para perceber aonde está a ausência de limites que a gente não coloca. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter muito mais energia e tempo para aquilo que a gente realmente deseja. Quando a gente começa algum processo, as coisas dependentes, a galera com a ferida do abandono é que, né, acaba sempre falando, mas eu não tenho tempo. E, realmente, às vezes é desafiador colocar tudo em execução, às vezes realmente uma pressão interna. Mas será que é 100% real que a gente não tem tempo ou a gente não consegue colocar alguns limites que são importantes para a gente? Né? Por exemplo, até mesmo o limite não é só com o outro, mas também de comportamentos que a gente usa para anestesiar. Como passar o dia inteiro aqui, ó, quando a gente vê passando no celular. Não estou falando para você sair dessa live, mas às vezes, ó, assim a gente perceber, a gente passa 20, 30 minutos só ali, ó, rolando o feed do Instagram, não é? E como que fica então os sonhos? A gente procrastina, a gente deixa pra lá, porque eles não são tão importantes assim, a gente nem acredita que é capaz. A gente prefere focar no outro, porque a gente não é valioso o suficiente para viver aquilo que a gente deseja. E isso é pesado. Eu gosto pessoalmente, nesse daqui, fazer qual prática? Eu gosto muito de fazer a prática de Parvati, que vai falando que a Parvati do rezo de Shakti é um arquétipo muito interessante para trabalhar tanto feminino quanto masculino. A nutrição e a execução, de ser uma pessoa inteira para criar, conceber aquilo que a gente quer. Então, ter clareza, saber os caminhos e ir trabalhando esse espaço de nutrição interna, não só para sustentar, mas essa nutrição interna que é capaz de colocar os limites necessários para apoiar a nossa jornada. Isso é bem interessante, faz muita diferença. Eu estava fazendo, inclusive, esses dias, um que eu estava assim, estarrada que nem uma estrela do mar no chão, eu mostrei, acho que aqui nos stories. É bem interessante, a gente vai ensinar no rezo de Shakti. Tem mais 3 e eu vou tentar ser mais rápida para a gente conseguir finalizar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Entregar sexo no relacionamento para manter conexão mesmo sem vontade. Eu te entendo. E é um comportamento pesado que a gente inclusive, domesticada a ter. Não é? Isso daí é sociocultural, inclusive. Muitos dos nossos comportamentos a gente é condicionado a isso. É bem forte. Então, outra ferida é a da humilhação e eu vejo ela muito como uma ferida também do feminino. O abandono é uma ferida da nossa própria energia masculina. Mas a da humilhação, por exemplo, ela vai falar de uma ferida mais feminina, que é o quê? É uma ferida onde a gente permanece em espaços doloridos e a gente continua ali. E é bem interessante, porque existe uma vergonha de ser no mundo, existe também um medo muito grande da ridicularização, do julgamento, da crítica do outro. É como se tudo reforçasse, e esse aqui é um nível de intensidade muito maior do que da autorrejeição. É como se tudo aquilo remetesse de que existe algo visceralmente errado com a minha existência. Então, se eu me colocar no mundo da forma como a Elisa da forma como, por exemplo, a Gé, se colocar algo, as pessoas vão criticar, vão dilacerar. Então, eu preciso ser perfeita, mas ao mesmo tempo, eu não posso ser perfeita do jeito que eu sou. Eu preciso ser perfeita fazendo como as pessoas esperam e aquilo que deveria ser. Então, existe um medo constante da crítica e uma desvalorização, uma baixa autoestima muito grande, onde a gente vai criando, então, esses mecanismos, por exemplo, que a gente chama, uma das máscaras da ferida da humilhação, é o masoquismo, que é, então,
sentir prazer nessa dor. A gente se sente, então, muito mais seguro nesse espaço dolorido e onde a gente não cabe do que necessariamente nesse espaço de autenticidade, que é um prazer genuíno. E é bem interessante, porque no sexo, por exemplo, a gente vê muito isso, né, gente? O medo de que parecer estranha, né? Se a gente perder o controle, o medo de ser criticada, de que tem algo de errado com o nosso corpo. Pode ser pessoas que também têm muita dificuldade de aceitar a sua aparência e o seu corpo. Bem interessante. Então aqui, um dos principais medos que vão surgindo é esse lugar do medo de brilhar e ser quem a gente é. Né, de se destacar, de entrar nesses espaços de poder. É também, por exemplo, sempre estar em espaços de sacrifício em nome do outro e abrir mão do próprio prazer, do próprio corpo, do próprio tempo. E tem uma certa culpa quando a gente realiza algo por nós. Esse é um outro condicionamento super forte da nossa sociedade, que tudo aquilo que dá prazer, tudo aquilo que, né, seja para o sexo, ou seja de colocar algo como nosso, é dito e colocado na estampa como egoísmo. Porque então, se ela fizer isso, ela é egoísta. Então, há um medo, há uma culpa em descansar, há uma culpa em sentir prazer, há uma culpa de realizar aquilo que a gente tanto deseja, né? E tem uma culpa de priorizar também o seu próprio bem-estar. Então, sempre existe um medo de se conectar com o prazer, com a sua própria criatividade. Então, querendo ou não, por mais que faça, por mais que tenha clareza daquilo que quer, sabe, é uma pessoa que normalmente sabe que é capaz, que brilharia muito, é como se ela negasse isso para si mesma. E pelo medo de ser julgado e criticado, normalmente isso pode ser desenvolvido muito forte, não só, por exemplo, pessoas que sofreram bullying, e isso pode também estar afetando todas essas feridas, mas principalmente quando a gente recebe muita crítica desde pequeno, pesado, né? E também existe uma culpa, principalmente quando a gente vai para o nível sexual, é como normalmente são pessoas que são sensuais, extremamente eróticas, sabem, têm fantasias, têm muito tesão, mas se sentem extremamente culpados em se permitir tocar, vivenciar, sentem muita vergonha e culpa do próprio corpo ser diferente, né? Cada um vai tendo um nível, né, Lu? É bem forte. Eu também me identifico muito, mas a minha dica para vocês é: olha para aquela que você fala, não tem nada a ver comigo. Aquela que você menos, essa aqui é menos. Normalmente é o que a gente tem mais. Mas assim, a que todo mundo, na maioria das vezes, rechaça é o próximo. Então, quando a gente vai para o nível sexual, são pessoas que têm desejos, sabem o que querem, mas não se permitem. E isso é muito triste. Da mesma forma, então, quando a gente vai para a materialização e realização daquilo que a gente deseja, são pessoas que vão estar evitando o máximo possível se expor, ou então falar aquilo que deseja, né? A gente percebe que eles estão muito entrelaçados, mas essa é uma pessoa, não é que ela não sabe aquilo que ela quer, não é que ela não sabe os limites dela, ela sabe exatamente aquilo que ela quer, aquilo que ela necessita, mas morre de medo de se expressar e a retaliação que pode vir, de sustentar o conflito, porque não é sustentar e ir para um embate, é sustentar e falar assim: eu sou merecedor e digno. Ainda é saber o seu espaço, entrar no espaço de poder, saber os seus limites e expressar claramente o até aqui eu aceito, depois disso. E esse medo, muitas vezes, vai permitindo que, infelizmente, uma série de abusos aconteçam, não é mesmo? E isso é pesado. Então, são pessoas extremamente talentosas, que têm uma capacidade imensa, mas abre mão. Meio que silencia e anula. E é pesado, né, gente, quando a gente percebe. São pessoas também que vão estar sabotando seus sonhos, né? Normalmente são pessoas que então vão ser muito criativas, muito eróticas, que assim, quando a gente vê na linguagem corporal, é que hoje tem muita cirurgia estética, né? Muita mudança, mas são pessoas normalmente que, cara, uma outra característica do comportamento dessas pessoas é que elas fazem muitas piadas pejorativas, se auto-ridicularizando, então não dá nem a oportunidade que outras pessoas as critiquem. Então elas usam, podem ser, e não é sempre, mas pode ser que use uma tendência de usar como piada a si mesmo, como alvo, para não permitir que outras pessoas cheguem a expressar. É um dos mecanismos de defesa. Pesado, né, gente? Quem nunca fez isso? Então, normalmente, um dos grandes talentos dessas pessoas é que são pessoas que
Por exemplo, do abandono que a gente falou antes, são pessoas que são extremamente empáticas, têm um talento enorme de ouvir a outra pessoa quando está no seu centro, ouvir com presença o outro, mas quando está na área patológica, quer resolver a vida do outro pelo outro, abrindo mão de si. Já, por exemplo, a da humilhação são pessoas que sim, brilham no palco, assim, nasceram para ser vistas, idolatradas, e que a sua autenticidade é algo assim que são pessoas assim que você bate o olho e fala assim, eu quero estar perto da pessoa, tem um magnetismo especial. E que as coisas que elas falam têm um poder que toca. Mas pode ser que esse medo vai anulando elas. Quando elas estão num lugar de poder, é algo extremamente talentoso. Como que a gente pode estar olhando? Começar a praticar esse auto-amor, esse autocuidado. Eu acho que é mais um espaço de autoaceitação. E aqui eu não estou falando, se ame. Caguei, né, gente? Não é assim. Como que você pode fazer microações para você? Como que você pode ativar essas sensações? Uma das práticas que eu mais gosto de fazer em relação a isso primeiro, tem uma prática que inclusive acho que está no gratuito para vocês, que é a prática do eu escolho o amor, que é começar a despertar essa sensação de liberar muita ocitocina só respirando e movendo e cultivar essa sensação de amor no corpo. Porque a gente sabe, como amor é lindo, eu sei amar todo mundo, mas qual é a sensação de se amar? É algo que a gente precisa fortalecer no corpo, no nível sensorial, para a gente se relembrar uma e outra vez até ficar mais fácil. Então, principalmente quando a gente está em situações de muita insegurança e medo, às vezes essas práticas é como se lembra, eu tô viva e eu mereço amor. Tem esse espaço de autocompaixão, né? Mas eu gosto também, para trabalhar essa em específica, a da Sarasvati, a que eu fiz hoje de manhã. É bem interessante, que é sobre o equilíbrio da intuição, da percepção, da sabedoria e do racional e da ação. Formas, né, de que a pessoa que tem a ferida da humilhação pode estar trabalhando estar tendo consciência do seu valor, começar a reconhecer os seus talentos e mesmo que em microdoses, estar cultivando isso no dia a dia. Começar a perceber as coisas que fala sobre si mesmo e também começar a falar aquilo que deseja. Às vezes começar num espaço seguro, mas também começar a trazer isso para o dia a dia com pessoas. E acima de tudo, celebrar essas qualidades e talentos. E aqui uma grande pergunta que eu deixo para vocês. Vocês sabem quais são os talentos de vocês? Porque eu não sabia que eu tinha um talento, né, para comunicar ideias, inclusive talentos de cura, até que eu precisei olhar para as críticas que eu recebia. O medo de ser criticada e o quanto que isso anulava o meu valor e a minha autopermissão. Eita, tá saindo carro de limpeza aqui na rua, tá, gente? Faz sentido para vocês? Agora tem outro, vou falar só mais desse. O da injustiça a gente vai deixar para outro dia. Mas tem outro, que é a da traição, que é também uma ferida do masculino e que tem muito a ver com a ferida do abandono. E essa é uma das que eu mais gosto, porque parece sempre é sobre a outra pessoa, mas a gente não percebe os impactos que isso tem na nossa vida. E normalmente a ferida da traição, ela vem num espaço de querer controlar tudo, porque em algum momento da vida parece que alguém rompeu. E aqui eu não tô falando que você precisa ter sido corno, embora eu acredito que todos nós tenhamos sido. Não, eu não posso falar pra vocês, mas a Elisa eu sei que ele foi, né? Eu não posso falar pro geral, e daí já tô investindo uma crença em cima de vocês. Mas em algum momento da vida, alguém quebrou um vínculo de confiança muito forte, onde a gente se sentiu muito perdido e sozinho. Então é como se a gente criou uma expectativa, né, do que deveria ser, às vezes, uma expectativa dos pais, do que eles são, e essa idealização, e essa pessoa, de certa forma, não cumpriu essas expectativas, e a gente se sentiu profundamente traído e abandonado, de certa forma, porque essas duas, elas têm muito a ver. Assim como, por exemplo, da rejeição tem muito a ver com a humilhação e da injustiça. Então, a gente vai desenvolvendo comportamentos para controlar cada passo, para garantir que a gente se sinta minimamente seguro. Então, aqui são pessoas que normalmente pode ser que tenham uma tendência àquele perfeccionismo, aquela tendência também não só a se autocriticar, mas assim, querer que todo mundo cumpra suas expectativas irreais e que muitas vezes pode ser injusta, porque rouba o poder do outro e não permite que as pessoas sejam humanas.
né, de tipo errar, acertar. Então a régua é muito alta e muito exigente e a gente não percebe que a gente também erra, a gente também acerta. E às vezes a gente coloca uma expectativa do outro que faz com que se desconecte. É como se a gente buscasse nas nossas relações ou nas circunstâncias uma forma em que as pessoas estão nos traindo ou falando mal, ou que, por exemplo, quando a gente vai para o âmbito de realizar algo, a gente precisa se esforçar muito e sempre estar naquele expiação constante, porque tudo vai dar errado, então eu preciso me esforçar mais e mais. O problema é que, mesmo se esforçando muito, mesmo alcançando, a sensação do vazio continua ali porque parece que não foi suprido. Então você pode conquistar coisas incríveis, mas está cheio de estresse, ansiedade e à beira de um burnout. Então você sonha algo incrível, lindo e maravilhoso, só que você vai se matando ao longo do processo, tem muita dificuldade de delegar. Deixa eu ver aqui se eu não estou... Tem muita dificuldade de delegar, tem gente olhando para mim no meio da rua, mas enfim, né? Quem mandou ter uma varanda. Mas voltando, tem muita dificuldade de delegar, desconfia muito das pessoas, né? Então a gente, querendo ou não, a gente gosta muito de estar com as pessoas, são pessoas também que têm um papel normalmente assim de liderança, de ação muito forte, mas assim tem dificuldade de delegar e cooperar com as pessoas porque não confia de verdade. Então é como se, por exemplo, um chefe que dá uma tarefa para o empregado, né, para o subordinado, e parece que nunca está perfeito porque não é exatamente do jeito que a gente quer. Então, às vezes a pessoa tem uma forma única e às vezes essa forma pode ser inclusive melhor do que a nossa e a gente não consegue enxergar, a gente procura defeitos porque não é exatamente naquela régua que a gente colocou que eu faço melhor. Então, é uma sobrecarga a mais. Tem uma necessidade de controlar tudo, então acaba sendo viver nesse espaço de exaustão e cansaço para assumir tantas responsabilidades. E tem, então, aqui a gente vai ser bem interessante, porque no nível sexual é bem interessante, porque também são pessoas que têm muito tesão, têm muito fogo sexual, mas também podem se perder muito no controle daquilo que deveria ser. E isso acaba gerando muito da sua espontaneidade e da sua autenticidade, né? Então, pode ser também que acabe usando o sexo como uma forma de descompensar, ou melhor, sentir alguma coisa, porque nesse processo de fazer, precisa entrar num espaço onde descarrega essa adrenalina e dá uma relaxada. Então, é só como usar como uma válvula de escape e não como se abrir e estar vulnerável frente às outras pessoas e viver uma experiência realmente conectado. Porque a gente teme, mesmo no nível sexual, se entregar e entrar num espaço de total vulnerabilidade, porque a gente, no nível inconsciente, é como se criasse uma armadura frente ao outro. Quem tem dificuldade de se entregar no sexo com outra pessoa, talvez aqui pode ser que tenha traços, não num nível enorme, mas aqui a gente não precisa ter sido traído sexualmente, mas é como a gente viveu uma série de microtraições e que a gente acaba traindo a si mesmo, porque a gente tem um desejo profundo de estar com as pessoas, tem um desejo profundo, né, de colocar as nossas ideias, guiar as pessoas, né, quer delegar as coisas, mas é como assim, o medo é tão inconsciente que a gente fica procurando os defeitos, os erros, né, para reafirmar isso, essa forma de enxergar o mundo e se manter em alerta. É muito cansativo e pesado, porque ao mesmo tempo, principalmente da ferida da traição, existe um talento oculto que fala muito sobre a liderança, a ação. São pessoas também muito visionárias que vão colocar em ação e que quando em harmonia é como assim, coloca todo mundo nos eixos da equipe a fluir. Mas quando está na distorção pode ser também bastante abusivo, né? Um exemplo prático, né, para a gente estar vendo, por exemplo, nos processos criativos, então, de manifestação, perde-se a leveza e o tesão ao longo da execução por conta do controle. E às vezes a gente não consegue realmente sentir a satisfação, por exemplo, de estar vivenciando aquela viagem. Então a gente coloca na meta que eu preciso fazer um doutorado, são pessoas que assumem também bastante responsabilidades. Eu tenho uma amiga que é assim, é o terror. Assim, é maravilhosa, mas é o terror. É doutorado, é projeto não sei o quê, tem 1000 viagens, passou em 2 doutorados, um no Brasil e outro em Portugal. Eu falei assim, menina, você é louca. Arranjou inclusive uma bolsa na Petrobras para trabalhar como pesquisador.
aquela lá, assim, boa, é muito foda ela, mas caralho, aonde que tem tempo pra respirar? Não sabemos. É a amiga que some, mas é bastante controladora. Mas voltando, tadinho, eu tenho que mandar mensagem pra ela. Mas são pessoas que acabam entrando nesse espaço de rigidez e controle muito grande. E uma das formas que a gente percebe são nesses espaços de liderança que acabam sendo bastante abusivos. Então, o que a gente poderia trabalhar com uma pessoa que acaba entrando bastante nessa ferida, né? É aprender a soltar o controle, porque às vezes, principalmente no âmbito de manifestação, a gente está tão rígido em como a gente precisa alcançar, que a gente está aqui super sobrecarregado e muitas vezes parece que o esforço não está valendo a pena, então vai criando tipo, como se eu sou insuficiente, em algum nível eu não sou capaz, e sim, muitas vezes essa necessidade de controlar esconde sim uma sensação de inferioridade, de desamor profundo, né? Uma falta de confiança em quem se é, e por isso não confia nas pessoas, porque eu não confio em mim ao me relacionar com as pessoas ou ao me relacionar com esse sonho, então eu preciso fazer mais para garantir o resultado. Então a gente busca não a facilidade, a gente sempre procura a lei do maior esforço e sacrifício. Então muitas vezes a gente coloca, sabe aquele tapa-olho de burro, e a gente não consegue perceber que existem N possibilidades quando a gente faz assim. Então, muitas vezes, são pessoas extremamente racionais, desconectadas da sua intuição, são pessoas que não vão estar conseguindo soltar o controle. Às vezes, eles já passam o dia inteiro assim, ó, solta o controle. Você já fez tudo aquilo que precisava, agora não tem mais como controlar. Se vão não entrar, se vai, não sei o quê, eu fiz o que precisava ser feito e eu vou experimentar, nem que seja um erro, mas que vai me guiar a um lugar onde eu vou aprender até onde chegar no meu objetivo. E às vezes é difícil, porque ninguém quer errar, porque a gente foi ensinado que errar é feio, que tem algo de errado conosco se a gente falha. E na verdade é parte da experiência humana. Então soltar o controle também significa soltar e permitir que a vida nos ajude e entre num espaço de fluidez e de troca. Porque tem muita coisa que facilita o caminho quando a gente confia nas pessoas que já viveram, por exemplo, experiências que a gente quer viver. Se você quer viajar para a Itália, né, tem um aluno que quer viajar para a Itália, né, então eu sempre estou dando esses exemplos, mas se você quer viajar para a Itália, é muito mais fácil se você conversar com alguém que já foi recentemente para saber quanto que está o euro, quanto que está o custo, né? Aonde que pode ficar, quais são os melhores lugares, aonde precisa ficar mais esperto, mas a gente não confia no outro, a gente quer fazer tudo sozinho. A gente cria muros de proteção. A gente acaba sendo bastante inflexível, então a gente tem dificuldade de se conectar genuinamente com as pessoas, né? Então, como que a gente pode trabalhar isso? Soltando o fluxo, soltando o controle, entrando nesse espaço de aceitar os próprios erros, observar muito esse criticismo e julgamento com as outras pessoas, porque são reflexos dos nossos próprios julgamentos, né? E começar a criar uma relação saudável consigo mesmo, de se priorizar, de abrir a mente, começar a perceber oportunidades que às vezes pode vir de várias formas que não era necessariamente aquilo que a gente achou que deveria ser, né? A gente pode conversar mais com as pessoas, perceber oportunidades e fluir mais para que as coisas sejam mais fáceis ao longo da realização. A gente percebe aqui que existem vários bloqueios e que esses acabam atravancando mais. Hoje eu não vou falar tanto da injustiça, porque senão a gente vai ficar aqui até tarde. Mas eles são bloqueios que tem como estar trabalhando internamente, principalmente quando a gente vai para o corpo e vai reprogramando a nossa mente a começar a perceber as coisas de uma forma diferente, a dar novos significados e ajudando o nosso corpo a sentir de uma forma diferente. Em específico, eu preciso lembrar vocês que isso é algo que a gente vai trabalhar muito, principalmente na jornada, no programa que vai abrir as inscrições dia 21 de janeiro, semana que vem, né? Que é um programa de manifestadoras tântricas chamado Rezo de Shakti, onde a gente vai usar essa força sexual, a gente vai usar o nosso corpo e a reprogramação para estar começando a colocar, materializar, manifestar, realizar os sonhos que a gente tanto deseja na matéria. Eu posso te falar que, ó, entrou uma das alunas que, ó, tá materializando como se não houvesse amanhã. Mas a gente aprende a usar e a integrar a nossa força sexual de ação e criação
com o nosso emocional, com o nosso mental e começar a liberar esses bloqueios para direcionar aonde a gente deseja e ser muito mais fácil. Ao longo das semanas eu acabei contando algumas experiências das alunas, mas aqui, um que eu recebi inclusive esses dias foi de uma aluna muito incrível que, por exemplo, foi em busca, né? Estava tão rígido a mentalidade de que precisava de um relacionamento, né? Que sofria muito, tem uma questão muito forte com a questão do abandono, mas ela, eu preciso ter um relacionamento, só um relacionamento vai me fazer feliz. E ao longo da nossa jornada a gente descobriu, né, que nessa dependência do outro, na verdade, era um chamado do próprio masculino dela para poder vivenciar experiências nesse trabalho de equilibrar o feminino e o masculino. E foi muito interessante, porque daí, ao longo do processo, ela teve clareza que talvez o que ela quisesse não fosse os homens. Embora ela mereça, sim, ter um relacionamento que ela deseje que seja saudável, mas que ela descobriu que ela queria mesmo era a sua independência, que é um dos aspectos da energia masculina, não gênero, a sua independência e a sua casa. E daí ela ganhou uma casa, assim, não passou 2 semanas, a bonita, a gente fez alguns cortes, a gente trabalhou muito, né, a liberação do masculino, assim como a ressignificação, né, trabalhando bastante a Parvati também, e de repente, algumas semanas, né, ela me chega e me fala o seguinte: olha, Elisa, acabei de ganhar uma casa do meu pai. Vou te falar, esse tema de casa está sendo bombástico. Inclusive, ela tá começando agora a procurar, mas que, né, ela vai ganhar uma casa. E assim, eu não sei vocês, mas ganhar uma casa, minha amiga, assim, arrasou. Ter um teto para morar é importante. E daí eu brincando com ela, falei assim, poxa, não vou citar o nome, porque às vezes eu acabo falando sem querer, embora vocês não vão saber quem é. Mas eu falei assim, poxa, amada, que triste, né? Antes você queria um macho, mas daí você descobriu o seu próprio macho interior, né? A sua energia masculina, né? Dentro da sua psique, que foi lá, se permitiu, fez as pazes, né, com as dores do masculino, principalmente com relação ao pai, e de repente você descobriu que queria ser independente e que queria exatamente isso. E antes mesmo de você começar a colocar em ação e procurar, ela falou com o pai dela e falou assim, não seja por isso. Não seja por isso, eu quero... Assim, eu amo meu pai, mas estamos abertos a receber dele também. Eu acho mais difícil no meu caso. Estamos abertos, né, universo. E de repente o pai dela falou assim, por que não, né? E agora ela está começando a procurar. E agora a gente está trabalhando na manifestação dessa casa em específico, né? Mas foi muito bonita essa percepção de que eu quero realmente a minha independência, eu quero a minha casa. E a brincadeira foi, agora fica muito mais fácil de receber alguém dentro da sua casa, né, do que estando morando com pai ou mãe. Não sei vocês, mas acho que eu não ficaria tão tranquila assim. Embora eles sejam bastante abertos, mas não sei. Né? Enquanto adulto, a independência, eu acho que é muito mais gostoso ter o próprio espaço para de playground e experimentações. Né? Então, vou reforçar para vocês, vamos participar do Rezo de Shakti, que vai começar, né, agora no final do mês de janeiro. As inscrições elas vão abrir no dia 21, para você se inscrever e estar recebendo as informações com antecedência, as condições especiais e saber todos os bônus das primeiras inscritas, que são especiais e depois não vai ficar aberto para as pessoas. Você precisa estar no grupo VIP Rezo de Shakti, que é um grupo do WhatsApp, onde eu vou estar mandando todas as informações com antecedência e que você vai ter a possibilidade no dia 21 de receber esses bônus a mais. E assim, de bônus, a gente está fazendo um pacotão de peças e receberás. Só ouça aqui esse áudio, vai reprogramando a sua mente. Além, é claro, dos nossos encontros ao vivo, onde a gente vai fazer muita alquimia sexual para liberar esses bloqueios e tornar um corpo um receptáculo da criação. Minha filha, a gente vai trabalhar muito o nosso emocional, o nosso mental, a nossa energia sexual para ser mais leve e fluido. Trabalhar muito bem essas polaridades para desbloquear e ativar esses potenciais. E também colocar em ação. Porque o universo ajuda para quem dá os primeiros passos. Porque daí a vida vai ficando mais mágica. Só ficar aqui no pensamento, tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero vem para mim, ajuda? Ajuda. Mas se você não der os primeiros passos para o negócio chegar, vai ser bem mais difícil.
Então a gente usa a intuição, a razão, a gente desbloqueia a ação intuída, a ação inspirada, na verdade, para a gente encontrar e começar a ter os frutos mais rápido. Eu posso te dizer que, não posso prometer que em um mês, embora muita coisa aconteça em um mês, mas assim, se você olhar a jornada de 3, 6 meses, um ano, muita coisa mágica acontece. Vai ser algo bem incrível, muito bacana para vocês terem clareza, direcionamento, energia e ação e muito desbloqueio. Eu gosto muito de falar isso para vocês. O rezo de Shakti não é rezar para que algo aconteça fora. Sim, é usar nossa força feminina para criar coisas, parir esses sonhos na matéria, realizar eles. Mas não é somente para rezar por algo externo, mas é relembrar o nosso corpo da sua capacidade de ser no mundo e que merece vivenciar cada uma das coisas que a gente deseja, por maiores que sejam. Mas a pessoa que a gente é hoje cria a realidade atual. Então a minha pergunta sempre deixo aqui para vocês e que vocês precisam começar a ativar é: quem vocês se tornam quando vivem o sonho? Quais são as qualidades? Como que pensa? Como que age no mundo? Como que toma decisões? Como você quer se sentir? Porque quando a gente começa a perceber, aí a gente começa a descobrir o quê? Aonde que está a trava para liberar. E a gente começa a criar novas sensações que apoiem essa versão sua que é mais fácil executar. A Elisa precisou muito trabalhar a confiança, o poder pessoal, a voz, para conseguir hoje fazer isso daqui, ó. Ligar e ficar 1h30, 3 horas conversando com as pessoas. Enfim, se sentir segura fazer isso. De não só ficar imaginando, mas trabalhar as sensações e colocar pouco a pouco em ação. Há 7 anos atrás era um parto fazer isso. Hoje é uma alegria. Mas vocês não precisam esperar mais 7 anos. Vocês não precisam esperar 5 anos. Vocês podem começar hoje a liberar. E com essas ferramentas, cara, as coisas ficam mais fáceis. É aluno viajando pra praia lá em Alagoas. Agora eu descobri que a moça, a Diana, é porque eu troco os nomes, né, pra quando eu coloco alguma publicação, né, de depoimento, para proteger a pessoa, né, a história das minhas alunas. Mas eu descobri que a moça que eu contei a história ontem do doutorado, vocês sabem, a Diana... Era a semana passada que ela estava em Brasília. Essa semana, sabe onde que ela está? Porque ela não sabia o que ia fazer da vida, ela não sabia como que ia pagar as contas, arranjou um emprego que dava permissão, então, para exatamente o que ela queria, home office e poder viajar, assim como, né, então, continuar sendo ponte entre as instituições de pesquisa, a universidade, os povos originários. Agora, essa semana, onde que ela está? Recebi essa mensagem ontem à noite. Agora ela está na Escócia, minha filha. Está na Escócia. E eu vou te dizer, outras manifestações muito incríveis. Essa aqui é uma das que eu mais gosto de contar. A melhor manifestação de uma das minhas alunas, sabe qual é? Não foi o carro novo, a viagem para Alagoas, para a cidade próxima de Alagoas. Eu já estou, acho que, errando o nome das cidades. Não foi o carro novo, não foi ganhar os R$50 na loteria e descobrir que sim, era vencida pela sorte. Mas era assim a transformação do marido. Está muito mais aberto, eles estarem muito mais conectados e estarem se apoiando muito mais. E cara, isso começa conosco. Nada muda fora enquanto a gente não muda dentro. E essa é a deixa que eu deixo para vocês. Venham para o rezo de chat e a gente vai abrir as inscrições no dia 21. Quer entrar no grupo? Você pode entrar lá no link da bio ou mandar mensagem para mim no privado que eu te mando. Tá bom? Pois bem, gente, acho que eu falei mais que a boca, com certeza. Tô morrendo de fome? Meu Deus! Mas eu gostei muito de estar aqui hoje com vocês. Essa é uma live poderosa. Se eu fosse vocês, eu mandava para Deus e o mundo. Principalmente para quem você se identificou ali, ó. Aquela tua amiga controladora. E você não pode mandar para Elisa, né? Mancada, louca. Aquela tua amiga que se auto-rejeita, que todo mundo chama pro rolê, sempre tá falando, mas ninguém me chama, ninguém me chama. Mas também toda vez que recebe convite não vai. Vamos falar. Quem é que não pensou em pessoas próximas de vocês? Porque a primeira vez que eu descobri sobre essas feridas, eu comecei a analisar todo mundo da minha vida. E foi uma experiência bem interessante. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aula ao vivo.
tenha sido frutífero para vocês. Ela realmente é bem poderosa e se você entende ela, cara, transforma vidas, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana e bora lá pro resto de chat. Tchau, tchau.